Eu sei que nós já fizemos essa oração aqui, mas que nesse momento você focasse apenas em seu relacionamento com o Senhor. Que você deixasse de fora tua esposa, teu cônjuge, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Esse é um momento que eu gostaria que você colocasse a sua vida e o seu coração diante do Senhor e você dissesse a Ele: Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu quero ser transformado. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Deus, obrigada porque o véu se rasgou, Senhor. E nós podemos adentrar, nós podemos receber a Tua presença em nós. O Senhor pode se fazer real e nós podemos cantar: Senhor, vem e manifesta a Tua presença nas nossas vidas, porque foi para isso que o Senhor foi morto naquela cruz, para que tudo aquilo que nos separava de Ti, Senhor, fosse deixado na cruz, Pai. Para que pudéssemos agora nos colocar diante de Ti e falar: Senhor, som do meu coração, mas não apenas som do meu coração, Senhor, que a Tua presença em mim, que a Tua presença em nós transforme o nosso coração, Pai. Deus, como nós esperamos pela manifestação do Teu poder e do Teu agir nas nossas vidas, e como muitas vezes nós não enxergamos que o Senhor já se faz presente. Deus, nessa noite, dá-nos uma consciência de que Tu estás aqui, de que o Senhor habita em nós, de que a Tua presença é real, de que nós podemos dizer: Santo, Santo é o Teu nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. E quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo a alguém que se faz presente: Tu és santo, Senhor. Este lugar é o lugar da Tua habitação, este lugar é o lugar onde a Tua presença está, e nós nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pó, que não somos nada, que não somos dignos, Senhor. Oh Deus, mas que a Tua maravilhosa graça, a Tua misericórdia abundante, o Teu amor eterno, Pai. Deus, são os Teus atributos de bondade, graça e amor que nos permitem nos rendermos a Ti nessa noite e dizermos: Senhor, transforma-nos, porque nós cremos que a Tua presença está aqui, e onde a Tua presença está, precisa haver transformação, Pai. Deus, que não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, que possamos subir mais um degrau de glória na Tua presença, Pai. Até que o Senhor venha e nos faça por completos a Tua imagem, Senhor. Obrigada pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco, Pai. Que as palavras, Senhor, deste livro, que são as Tuas palavras, ecoem no nosso coração nessa hora, Pai. E que possamos ter a consciência de que é o Senhor que está falando conosco, de que são as Tuas palavras que estão tentando encontrar um coração disposto a ser transformado, Pai. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus do impossível, a um Deus que pode transformar todas as coisas, Pai. É a esse Deus que nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, recebe as nossas vidas, recebe o nosso coração nessa noite, Pai. É o que Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Mani, se quiser acender as luzes, pode acender. Obrigado, Mani. Amém, queridos? O tema de hoje é Na Fenda da Rocha. E esse é um tema que realmente ele está inserido num texto e num contexto que faz parte da minha vida, porque eu amo ouvir e ler e meditar naquilo que Moisés viveu, vivenciou com o povo, e como isso é uma sombra daquilo que nós podemos viver hoje com Cristo. E eu vou convidar vocês a abrirem no livro de Êxodo, no capítulo 19, e a fenda, ela está mencionada no capítulo 33. E eu quero convidar vocês a nós fazermos uma leitura de muitos versículos, para a gente entender um pouquinho essa trajetória de como Moisés chegou na fenda da rocha. E de como nós precisamos chegar na fenda da rocha. Esse convite de estar na rocha, na fenda, é um convite para todos nós. E é um convite que ele precisa ser entendido que na fenda da rocha há transformação.
A gente fala muito da presença, a gente fala muito do poder da presença de Deus, e isso é uma coisa que eu vou trazer muito aqui para nós. E a presença de Deus, Moisés vai nos ensinar aqui nesses versículos que a presença de Deus é inegociável. Nós não devemos fazer nada, conquistar nada, nós não devemos buscar nada sem a presença do Senhor. Moisés vai nos ensinar isso. Mas a presença, ela não é um fim em si mesmo. A presença não é o objetivo final da nossa história. A presença não é o objetivo final. Por quê? Porque a presença, ela é um caminho para algo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, porque Moisés nos mostrou que a presença que ele tanto amava, que ele tanto buscava, que ele tanto reverenciava, a presença que ele não abria mão, essa presença não era o fim em si, mas era o caminho para algo. E é sobre isso que eu quero dizer hoje. Talvez a gente esteja por muitos anos na casa de Deus, desfrutando da presença, nos relacionando com a presença, sabendo da existência da presença, mas a gente não tem dado o passo à frente. Aonde essa presença me leva? O que essa presença deve fazer e causar em mim? E isso é o que eu gostaria de trazer hoje para vocês, porque na fenda da rocha é onde a manifestação da presença de Deus se fez mais real na vida de Moisés, e eu acho que na vida de qualquer outro homem do Velho Testamento. Acho que nenhum outro homem teve a experiência que Moisés teve na fenda da rocha. Porque a presença de Deus foi real. Mas ela tinha um objetivo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Mas para isso, eu vou ler muitos versículos para mostrar um pouquinho o caminhar de Moisés até essa fenda dessa rocha. E a gente vai ler primeiro o Êxodo 19, do versículo 1 ao 11. E diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Obrigada, Sheila. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. E de todos esses versículos, eu quero rapidamente chamar a atenção de vocês para alguns pontos. No versículo 4, Deus... o povo ali, ele declara: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu transportei vocês de lá para cá. Depois no versículo 5 ele fala: vocês não apenas viram, mas vocês ouviram a minha voz e vocês agora devem guardar a minha aliança. Por quê? Porque eu vou falar com vocês. E aquilo que eu disser a vocês a partir de agora é um pacto de aliança. Toda promessa que eu fizer, todas as conquistas que eu tenho para vocês, tudo aquilo que eu tenho daqui para frente agora, não é só um cuidado, mas para mim se tornou uma aliança para com vocês. Olha o que Deus está dizendo ao povo de Israel. E aí ele continua: vocês serão um reino sacerdotal e um povo santo. Lá em Apocalipse nós lemos que nós como igreja fomos chamados para sermos reino e sacerdotes para Deus. Por quê? O que isso quer dizer? Eu não vou me deter nesse ponto, mas o que Deus está querendo dizer é: vocês agora vão ser um povo que vão ter contato comigo. Eu vou voltar a ter um relacionamento com vocês. Eu vou voltar a ter vocês como um povo escolhido, o qual o mundo inteiro vai saber da minha existência, porque eu sou o seu Deus e você é o meu povo.
E assim como os sacerdotes que tinham ali a função de estar entrando na presença do Senhor, vocês também serão um povo que estarão sempre à minha presença. E aí ele continua no versículo 8. O povo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E então o Senhor fala: diante disso, desçam, consagrem-se, porque eu vou vir no monte e vocês vão me ver, me ouvir. E lá em Êxodo, agora vamos para Êxodo 20, do 18 ao 23. Algumas situações acontecem nesse meio tempo, Deus continua falando com Moisés, dando instruções. Em Êxodo 20, a gente vê Deus passando os 10 mandamentos. Mas lá no versículo 18, depois de Deus falar, depois de Deus se manifestar, depois do povo ouvir, ver, então, no versículo 18 vem: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, a passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Depois que Deus fala ali com Moisés, Moisés fala com o povo se compromete com a aliança do Senhor. Então vem o Senhor e dá alguns mandamentos e depois Deus aparece no monte. E olha só, no versículo 18, o monte ele tremia, tinha trovões, relâmpagos, som de trombeta e o monte fumegando. O pastor Rosivaldo esteve lá no monte agora recentemente. Eu estava assistindo o Reels dele ali e lendo esse versículo, imaginando a sonoplastia que foi, né, esse evento naquele monte. E a ponto de que todos ficaram assustados e tiveram medo. E aí lá no versículo 20, Moisés fala para o povo: não tenham medo. Quando eles viram o poder de Deus manifesto, a presença de Deus manifesta, eles se distanciaram. Ao invés de querer se aproximar, eles decidiram se afastar, porque eles estavam com medo. E Moisés diz o seguinte para o povo: não tenham medo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Existe uma diferença muito grande entre medo e temor. Eu sei quando meus filhos estão com medo de mim, e eu sei quando eles estão só se preparando para... Peraí, minha mãe não vai fazer nenhum mal, mas vai vir uma bordoada aí. No começo eles não entendiam muito a linguagem do não pode, e às vezes eles tinham medo. Olha, eu falei para você não fazer. Depois eles entenderam que eles não precisavam ter medo, mas que eles precisavam temer. Por quê? Porque quem me deu essa ordem é uma pessoa que merece respeito, é uma autoridade sobre a minha vida. E esses são princípios que vão crescendo ao longo do seu relacionamento com o seu pai. E aqui esse povo, ele estava tendo um primeiro contato com o Deus que fez as pragas do Egito, que mandou pão no deserto, o maná, que deu água, que abriu o mar vermelho. Até ali Deus estava mostrando o seu poder, suas maravilhas, mas em nenhum momento Deus estava dando ordens, mandamentos, constituição, leis. E o que Deus começa a fazer agora é: eu vou te apresentar quem eu sou, e a minha aliança tem regras, a minha aliança requer obediência, a minha aliança requer que eu seja único na vida de vocês. Então tudo começa a mudar, esse povo começa a ficar com medo. E Moisés diz: não é para que vocês tenham medo. Deus vai provar o coração de vocês, para que vocês não pequem. E aí no versículo 23 ele dá uma ordem expressa: não façam ídolos de prata, nem de ouro, para me representarem. Depois ele dá outras ordenanças, mas agora eu quero pular para Êxodo 32, de 1 a 15.
Êxodo 32, de 1 a 15. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvando-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as suas 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Olha só, queridos, o que nós estamos lendo são atos contínuos. Da última vez os últimos versículos que eu li aqui, depois Moisés sobe ao monte, e você vai ver que de Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 32, Deus está ali com Moisés, passando instruções para Moisés. Por quê? Porque Moisés subiu no monte e o povo ficou lá embaixo. Mas quando o povo fica lá embaixo, o povo já tinha tido experiência com Deus, certo? O povo já tinha tido contato com a presença de Deus, certo? Então o povo, ele não é abandonado ali. Moisés não abandona o povo como se o povo não soubesse para onde Moisés estava indo. O povo sabia que Moisés estava indo se encontrar com o Deus que tinha acabado de fazer uma aliança com eles, que tinha acabado de passar algumas ordenanças e alguns mandamentos e dado ordens expressas. Então Moisés se ausenta por 40 dias e esse povo, lá em Êxodo 32, chega para Arão e fala: olha, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, ele se ausentou, não sei, né, aquele Deus todo-poderoso que apareceu na fumaça lá, no fogo, no trovão, vai que aconteceu alguma coisa com Moisés lá em cima. Então vamos fazer o seguinte, faz um Deus para nós. E aí Arão rapidamente pede o quê? O que eles tinham de mais precioso, o ouro, as riquezas deles. E com as riquezas deles, constrói-se um Deus. E eles dão a esse Deus todo o crédito por tudo que eles viveram. Vocês conseguem entender o nível do que esse povo fez? Da onde eles foram tirados, como eles foram tirados, como Deus falou com eles, como Deus fez questão de falar: olha Moisés, eu vou falar com você, e eu vou falar num tom tão alto que eles vão me ouvir falando com você, porque daí eles vão ter certeza que quando você falar, é porque eu falei com você. Vocês entendem que esse povo teve contato com a presença de Deus? Esse povo teve medo da presença de Deus? E no primeiro momento que parecia que Deus tinha se ausentado, o que esse povo fez? Se voltou contra Deus. Esqueceu-se de tudo. Mais do que isso, deu a glória daquilo que tudo que eles haviam recebido a um outro Deus. Que naquele Deus estava projetado as suas próprias riquezas.
E diante disso, eu gostaria que nós entendêssemos agora e fôssemos agora no mesmo 32, capítulo 32, os versículos 31 e 35. Porque vocês viram a intercessão de Moisés mesmo antes de descer? Porque Deus fala, ó, desce, que o povo que você tirou do Egito, né? E aí eles começam a briga, o povo é de quem? É do Moisés ou é de Deus? Né? Deus fala, o povo é teu. E Moisés fala, não, o povo é teu. E o coração de Moisés, ele foi tão transformado. Porque vocês lembram que Moisés, antes de sair exilado lá do Egito para o deserto, ele matou um homem porque ele queria defender o seu povo. Moisés tinha uma convicção tão grande de que Deus o usaria para libertá-lo, o seu povo, que ele foi capaz de matar um homem. Mas agora quando chega aqui, Moisés ele já foi tão transformado que ele fala, não é mais meu povo. Esse povo é teu. O Senhor tem uma aliança com esse povo. E a gente vê que a transformação nas nossas vidas, queridos, ela começa quando nós entendemos que cada um de vocês aqui, a começar pela minha vida, nós pertencemos a um Deus. Deus é o dono da nossa vida. Ele é Senhor das nossas vidas. Toda vez que eu vou aconselhar um jovem, um adolescente, eu faço uma oração antes e eu falo, Senhor, o que eu vou dizer para esse servo que é teu? Para essa ovelha que é tua? Porque a gente precisa entender que a palavra de Deus manifesta através das nossas vidas, ela é só um canal. As pessoas, as ovelhas, são de Deus, nós somos apenas servos. E Moisés, ele reflete isso aqui, ele fala, Senhor, não, esse povo é teu, a aliança que você tem é tua com esse povo. E aí lá em capítulo 32, versículos 31 e 35, continua, assim Moisés voltou ao Senhor, porque Moisés, no meio do caminho ele desce, quebra as tábuas, dá um puxão de orelha no povo, em Arão, derrete o bezerro, dilui o bezerro na água, faz aquele povo todo beber daquela água com aquele bezerro derretido, sobre eles vai vir uma punição, mas então depois de botar a casa em ordem, Moisés volta de novo para a presença de Deus. E aí ele diz, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a postura de Moisés, esse homem começou a entender o coração de Deus de uma forma tão maravilhosa, que ele fez aqui, e ele se colocou aqui numa posição que, sinceramente, queridos, que coração é esse? Senhor, se você vai destruir esse povo, risca o meu nome. Ele colocou a eternidade dele em jogo, em prol do povo pelo qual Deus tinha uma aliança. Será que eu e você teríamos essa coragem de colocar a nossa eternidade em jogo por aquilo que Deus ama? Por aquilo que é uma aliança inquebrável? Moisés fez isso porque ele sabia da reação de Deus. Ele sabia do amor de Deus para com os homens, e ele sabia que Deus tinha um plano de redenção. Moisés conhecia o Senhor. E aqui a gente começa a entender um pouquinho aonde eu quero chegar com vocês, até a fenda da rocha. Moisés, antes, eu pulei os versículos, porque são muitos versículos que nós vamos ler, mas aqui em Êxodo 33, do 1 ao 23, e é onde nós vamos chegar, Deus começa a fazer um diálogo com Moisés, muito pesado sobre se ele vai junto, ou se ele não vai junto com Moisés e o povo. Depois dessa conversa, onde Moisés coloca em xeque a sua própria vida e a sua própria eternidade, ele começa a ter um diálogo com Deus, porque Deus fala, ok, e nós vamos ler alguns versículos.
você vai, eu vou perdoar esse povo, vou puni-los na hora certa, mas não vou exterminá-los, porque Deus tinha prometido lá em cima, ó, eu vou acabar com eles e eu começo tudo de você. Olha que plano legal. Olha que plano excelente. Diante de um povo com um coração como aquele, que em poucos dias construiu um bezerro de ouro, que deu a esse Deus, a esse bezerro, toda a honra, toda a glória, diante de um povo com esse nível de coração, obstinado. Nós lemos a palavra aqui que Deus falou, este povo é obstinado. O que isso quer dizer? Esse povo é teimoso, esse povo não vai querer mudança, esse povo não vai querer transformação. Moisés, eu estou vendo que esse povo é obstinado, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todo mundo e eu começo tudo do zero com você. E o que Moisés responde? Se o Senhor vai fazer isso com esse povo, então risca o meu nome. Abra mão de mim também. E aí lá em Êxodo 33, do 1 ao 23, começa assim. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Eu vou parar aqui só por um minuto para fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Aqui Deus promete cumprimento de aliança, cumprimento de promessa. Deus promete um anjo poderosíssimo, que iria resolver todos os problemas de Moisés, que iria introduzi-los na terra, que iria levá-los para um lugar onde mana leite e mel. Deus promete cumprir tudo. Podem ficar tranquilos, meu anjo vai com vocês, e tudo que eu prometi, toda aliança, toda promessa, ela vai se cumprir, mas eu não vou com vocês. E aí a gente entende aqui, que Moisés começa a ter uma proposta quase que tentadora. Eu já estou com 80 anos, estou no meio de um deserto. Já fiz o mais importante, que era tirar a galera do Egito. Era fazer com que eles fossem um povo livre. Tenho minha mulher, tenho meus filhos. Pensando nessa proposta, não seria nada ruim. Eu vou, termino aquilo que eu comecei, porque Deus me chamou para libertar o povo de um lugar e levar para outro. Ele falou que vai fazer. Vai mandar um anjo. Então, vai dar tudo certo. Com 80 anos, será que não é uma boa proposta que Deus está falando aqui, fazendo para Moisés? Mas Moisés vai dar a resposta aqui logo, logo. O povo, quando ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E esses dois versículos são importantes, o 4 e o 5, por quê? Porque Deus deu uma ordem. Aquelas riquezas que vocês usaram para construir um Deus que ocupasse o meu lugar, vocês não vão usá-las mais. O perdão de Deus veio sobre o povo. Mas Deus disse, aquilo que ocupa o meu lugar na vida de vocês precisa ser retirado. Gente, isso é uma lição muito importante para nós. A gente olha para a história desse povo e às vezes a gente acha, tá vendo? Esse povo era um povo cabeção. Mas muitas vezes nós, na nossa trajetória de vida, quantas coisas Deus já fez por nós, da onde Deus nos tirou, quanta libertação Ele já nos trouxe, quanta vida nova Ele já nos prometeu, quanta eternidade há pela frente. E às vezes, nos momentos de ausência, nós nos rebelamos contra Deus e dizemos, mas na verdade, aquela situação no trabalho, naquela época fazia sentido, parecia que era impossível, mas hoje, quando eu olho, eu teria resolvido.
Aquela doença do meu filho, aquela oração por enfermidade, realmente naquele dia eu estava desesperado. Mas pensando bem, a medicina era capaz de dar conta. Aquela situação financeira era porque o governo estava falido, era porque havia um problema de corrupção, era porque a minha empresa não estava bem, mas pensando bem, era possível resolver. Quantas vezes, depois de um tempo, nós olhamos para trás da nossa história e a gente fala, quer saber? Deus não era tão imprescindível nesse momento. O que tem ocupado o nosso coração que é capaz de nós dizermos, Senhor, Tu és tudo. Eu não sou nada. Meus filhos bem criados é para a Tua honra e glória. Meu trabalho bem executado foi por conta da Tua presença. A minha vida hoje transformada é por causa da Tua misericórdia. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu vier a ser, é por Ti, é para Ti. Quais são os ídolos que têm roubado a honra e a glória de Deus na nossa existência? O deserto não é um lugar fácil, queridos. Esse povo estava num deserto. Eu tenho que dar uma parcela de atenção para eles. Desertos não são lugares fáceis. Mas o deserto não pode tirar a glória de Deus das nossas vidas. As dificuldades, as ausências, porque aqui Moisés se ausentou, Deus parecia ter se ausentado, 40 dias de silêncio. Quantas vezes nós estamos no deserto e a gente fala, Deus não está falando. E aquele, através do qual ele falava, sumiu. O pastor prega, para mim não está falando nada. O líder, não sei de onde está falando, para mim não está falando nada. A gente ouve, mas não está ouvindo nada. Quantas vezes nós já passamos por isso no deserto? Mas nem isso pode roubar a nossa convicção da presença de Deus. E os versículos continuam a partir do 6. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele o chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E eu vou parar aqui um pouquinho, porque esses versículos do 6 ao 11, parece que Deus faz um parênteses para falar de algo a respeito de Moisés. Os acontecimentos estão vindo, a narrativa está acontecendo, e de repente vem um parênteses, uma observação. Moisés aqui ainda estava recebendo as instruções para o tabernáculo ainda não existia. Mas Moisés, ele construiu uma tenda fora do arraial, desde que ele saiu lá do Egito com o povo. E toda vez que o arraial parava, toda vez que o povo parava no lugar que Deus mandava, ele armava uma tenda, que era a tenda do encontro. Ali ele se apresentava ao Senhor para falar com o Senhor, para ouvir ao Senhor. Então, agora, além de presença, nós temos a adoração. Lá no versículo 10 diz que quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, ou seja, quando o povo via a presença, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E aí eu vou dizer para vocês, esse povo tinha contato com a presença e esse povo adorava a Deus. O que fez com que esse povo não alcançasse a promessa? Essa era a minha pergunta. Como é que alguém tem encontro com a presença de Deus? Como é que alguém consegue adorar a Deus? Porque você vê que em todos os outros versículos, essa palavra não aparecia. Mas aqui aparece o momento da adoração. Esse povo adorava a Deus. Apesar de distante, apesar de estar longe, eles tinham uma consciência da presença e eles o adoravam.
E por que esse povo não alcançou a promessa? A partir do versículo 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permita saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. E esses versículos que vão terminar a mensagem de hoje, apresenta aqui um diálogo de Moisés com o Senhor, e no versículo 12, Moisés fala assim, Senhor, o Senhor me deu uma ordem, o Senhor mandou eu conduzir esse povo, mas o Senhor disse mais uma coisa a meu respeito. O Senhor disse a mim que o Senhor me conhece pelo meu nome, e que você tem se agradado de mim. Sabe, queridos, uma coisa que marca a vida de Moisés é porque Moisés era um homem que conhecia Deus, mas era conhecido por Deus. Eu vou repetir isso para vocês. Uma coisa que marcava a vida de Moisés é que ele era conhecido por Deus e ele conhecia Deus. Queridos, eu, como advogada, às vezes a gente atende muitas pessoas, e apesar de hoje eu não ter um escritório no qual eu vou todos os dias, mas no tempo que eu trabalhava no escritório, tinha uma advogada que fazia muito direito de família, e ela fazia muitos divórcios. E às vezes eu ficava na sala para aprender, para ver como ela fazia, como ela lidava com as situações. E uma das frases que mais me marcava era que, às vezes, pessoas que estavam casadas há 10, 20, 30 anos, chegavam ali e diziam assim, eu descobri que eu não conheço essa pessoa. Eu descobri que eu estou num relacionamento e na presença dessa pessoa há tanto tempo. E eu não sabia que ela era capaz de fazer isso, de falar isso, de me tratar dessa forma, de me trair desse jeito, de esconder isso de mim. Eu passei tantos anos na presença dessa pessoa. Eu tomava café com essa pessoa, eu dormia com essa pessoa, eu jantava com essa pessoa. E hoje, diante desse divórcio, diante desse ponto final que nós estamos dando, eu chego à conclusão de que eu não conhecia essa pessoa. E durante muito tempo, queridos, essa frase ecoava no meu coração, porque eu ainda era solteira, e eu dizia assim, como é possível? Às vezes eu vou para o relacionamento com os meus pais, eles me conhecem às vezes só de olhar. Eles já sabiam a minha personalidade, o meu jeito de andar, o meu jeito de sorrir, o meu jeito de falar. Sabe aquela coisa assim que pai quando vê andando já sabe se está feliz, se está triste, está com problema. Se ele pergunta, se ele não pergunta. E eu falava, não é possível, porque numa relação onde a presença se faz, como é que você não conhece a pessoa? Sabe, queridos, quantos de nós temos desfrutado da presença do Senhor sem o conhecê-lo? Quantos de nós têm desfrutado da presença do Senhor sem permitir que Ele
nos conheça. Isso é muito profundo, porque a maior dificuldade desse povo era reconhecer que ele precisava conhecer a Deus. Não bastava saber que Deus existia, não bastava saber que Ele era poderoso, não bastava saber que Ele podia salvar, redimir, libertar. Isso é tudo importante você saber. Mas há um conhecimento de intimidade que ultrapassa tudo isso. Quando você se torna íntimo de uma pessoa, você não está preocupado só com o que ela pode fazer por você. Quando essa pessoa é íntima de você e ela se ausenta, você sabe que não foi por maldade, você sabe que tem alguma coisa. Sabe aquele amigo íntimo que às vezes fica um tempo sem falar com você? Mas você não se ofende, você não fica bravo, você não fica com raiva, porque você sabe que ele é seu amigo íntimo. E que quando tiver tudo bem, ou quando ele precisar, ou quando ele vai se fazer presente de novo. Isso é intimidade. O meu relacionamento com o João Carlos não é 100% maravilhoso. Nossa, o casal perfeito na terra. Claro que não. Eu tenho meus momentos de dificuldade, ele tem os dele. E quando nós nos ausentamos da presença, muitas vezes, hoje eu não vou tomar café da manhã, que eu preciso sair, eu preciso resolver tanto problema. É 7 horas da manhã, o João Carlos já tem pedreiro furando, caindo, batendo, quebrando. E aí eu podia falar assim, poxa, mas a presença dele no café da manhã é algo tão importante para mim. Será que ele não pensou nisso? Será que ele não dá importância para mim? Eu sei que o trabalho dele é importante, mas e a minha importância na vida dele? Não, quando há intimidade, você sabe que as ausências não são abandono. Sabe, queridos, Moisés, ele joga essa cartada para Deus. Eu não estou aqui só cumprindo uma ordem, porque o Senhor me ordenou. Então tá bom, eu fiz. Eu não estou aqui só conduzindo o povo, exercendo uma atividade. Eu estou aqui porque o Senhor me conhece. Por que nós servimos ao Senhor? Por que nós viemos aqui nessa vigília hoje? Por que vocês estão já aqui há 45 minutos me ouvindo? O que vocês vieram buscar aqui nessa noite? Será que vocês vieram com a expectativa de que a presença de Deus se manifestasse? Eu vou dizer para vocês, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus habita em mim e habita em você. A presença de Deus é tão real quanto esse ar que eu respiro, quanto a certeza de que amanhã o dia vai amanhecer e o sol vai nascer, e à noite o sol vai se pôr e a lua vai chegar. É uma certeza que a presença de Deus, ela é real. O que me incomoda, o que me angustia, é uma geração que não se permite ser conhecido por Deus. Que quando vê a presença, dá um passo para trás e fala, eu estou satisfeito em ver a tua presença. Moisés entrou na nuvem. Moisés, você acha que Moisés era um homem perfeito? Mas Moisés tinha sede de conhecer esse Deus. Lembra quando Deus aparece para Moisés lá na sarça? Qual é o maior desafio de Moisés? Quem que eu vou dizer que você é? Quem você é? Me fala para mim o teu nome. Gente, de verdade, se Deus aparece para mim numa sarça pegando fogo, falando uma voz não sei de onde, mandando eu fazer um negócio, eu não sei se a primeira coisa que eu ia fazer, mas primeiro me diz quem você é. Eu quero te conhecer, eu quero saber o teu nome. Nome fala de identidade. Eu quero saber quem você é. Qual é o seu desejo? Qual é a ânsia do seu coração quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você vem na casa do Senhor? Será que você quer ver o fogo no monte? Será que você quer ver o monte tremendo? Será que você quer ver trovões, raios? Eu vou te dizer uma coisa. Poderia tudo isso acontecer aqui agora. Mas se você não tiver vontade de conhecer o Senhor, essa presença de nada vai adiantar. E aí lá no versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. E então depois que Moisés entende que ele conhece a Deus e que Deus o conhece,
ele não está mais preocupado com as promessas, ele não está mais preocupado com as conquistas, ele não está mais preocupado se ele vai ser bem sucedido, ele não está mais preocupado com o que Deus pode ou não pode fazer. Ele faz só um pedido: peço-te que me mostres a tua glória. E para encerrar, queridos, eu quero pedir perdão pelo tempo que passou. Eu quero que vocês abram em 2 Coríntios 3. E a gente vai entender agora um pouquinho por que Moisés fez esse pedido. Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus concedeu esse pedido a ele. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Eu o colocarei numa fenda de uma rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. A rocha fala de Jesus. Em outros versículos, vocês vão ver que o apóstolo Paulo fala que a presença de Cristo esteve com esse povo, e ele se manifestava através da rocha. Eu não vou ler porque vai muito tempo aqui. Mas lá em 2 Coríntios 3 diz assim: o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanta maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que os desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios é: lá com Moisés veio uma aliança, veio uma glória que revelava uma lei que trazia condenação. Mas agora em Cristo, que é a rocha, vem agora uma manifestação onde o véu de condenação é tirado, e agora você recebe um novo véu de glória, de salvação, de restauração, de intimidade, de relacionamento, a ponto de que você vê a glória de Cristo e você começa a ser transformado e se tornando parecido com Ele. Queridos, Moisés, por ter atravessado a nuvem, por ter se colocado na fenda da rocha, por ter tido a vontade de conhecer ao Senhor, ele ali experimentou o que era ser transformado à imagem de Cristo. Era uma glória tão maravilhosa, a presença de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, a glória que Moisés enfrentou, desfrutou, aquilo que ele experimentou, que a gente acha tão maravilhoso, quão maior é a obra do Espírito Santo em nós. Queridos, o nosso problema não é a falta da presença de Deus. O nosso problema é não conhecer o Deus que está na nossa presença. Vou repetir isso a vocês. O nosso maior problema, o nosso maior desafio da nossa geração não é ter contato com a presença de Deus. Eu vejo muitas vezes uma geração de jovens sofrendo, clamando pela presença, e a minha vontade é de dizer, a presença de Deus já está manifesta, o Espírito Santo habita em você, a glória de Deus, a presença de Cristo em nós, ela é real.
A questão é o que você quer com a presença. Você quer a presença para conquistar? Você quer a presença para resolver os seus problemas? Você quer a presença para que o seu coração obstinado não seja transformado? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Se você deseja conhecer o Senhor, você tem que estar pronto para ser transformado. A presença de Deus, ela já é real. A questão é, nós estamos fazendo como o povo lá no deserto. Nós estamos dando um passo para trás diante da presença, ou nós estamos avançando e dizendo: Senhor, me transforma? Sabe aquela falha, sabe aquela dor, sabe aquele caráter ruim que precisa ser transformado? Sabe aquela manipulação que eu faço com os outros e com Deus? Sabe aquela falta de perdão? Sabe aquela falta de posicionamento, de tomar uma decisão e seguir naquela decisão? Sabe aquele caminho que eu tenho traçado e que vai ser do meu jeito? Sabe aquelas riquezas que ocupam o meu coração no lugar do Senhor? Diante da glória de Jesus, tudo isso precisa ser transformado. Por isso eu digo a vocês, queridos, se vocês estão na presença do Senhor, glória a Deus. Se vocês estão cumprindo a ordem que Deus lhes deu, glória a Deus. Mas se vocês não estão sendo conhecidos pelo Senhor e conhecendo o Senhor, com certeza vocês estão num caminho de frustração. E como é que eu conheço o Senhor? Como é que eu permito que o Senhor me conheça? Eu preciso abrir o meu coração e dizer: Senhor, transforma-me segundo a sua imagem. Esse deve ser o clamor da igreja. Senhor, quando as pessoas olharem para mim, elas precisam ver a glória manifesta de Cristo. Por quê? Porque há transformação. Porque eu estou deixando de ser quem eu era e eu estou começando a ser parecido com Cristo. Isso precisa ser real. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu quero orar por mim e por você. Eu não sei qual a expectativa com a qual você veio nessa noite aqui. Deserto é um lugar onde o nosso coração é provado. Deserto é um lugar onde o nosso coração é testado. Deserto não é um lugar satisfatório, não é um ambiente agradável. Moisés, além de estar no deserto, aquele povo ia começar uma jornada de 40 anos, mas Moisés já estava há 40 anos. Moisés sai de uma realidade de príncipe do Egito para se tornar um fugitivo no deserto, cuidando da ovelha dos outros. Moisés era considerado filho da filha de Faraó. Ele é levado ao deserto para entender: você não tem nada, quem tem sou eu. Você não é nada sem mim. Você não pode nada sem mim. Deus leva Moisés para o deserto antes de levar o povo para o deserto. Você quer discipular alguém? Você quer ensinar alguém o caminho até Cristo? Você vai passar pelo deserto. Agora, o tempo que você vai ficar lá é proporcional ao tempo da transformação que você precisa. Deus declarou para Moisés: esse povo é um povo obstinado. Deus estava dizendo: esse povo não quer ser transformado. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importa a pirotecnia que eu use, esse povo não quer ser transformado. Queridos, como está o teu coração no deserto, se é que você está no deserto? Eu, de tempos em tempos, eu entro em desertos.
Ora é questões de trabalho, ora é questões de família, ora é questões financeiras, ora é questões de saúde, ora é questões de tempos em tempos. A gente passa por desertos diferentes. Mas quando nós estamos no deserto, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me mostra a Tua glória. A Tua presença precisa estar comigo. Eu reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença, mas a Tua presença não é o fim. Eu não quero só ver a Tua presença. Eu quero que a Tua presença me leve a Te conhecer e a ser conhecido por Ti. Senhor, nessa noite, Pai, Deus, talvez eu precisaria de mais uma hora para explicar e dizer com mais clareza o que é esse ser conhecido, Pai. Mas esse ser conhecido é um nível de intimidade que é comparado à intimidade de um homem e de uma mulher. Não no aspecto sexual, mas no aspecto de aliança, no aspecto de vida em comum, de propósito, de uma só carne. O Senhor nos convida para sermos um contigo. Pai, não é possível nós caminharmos contigo e não sermos transformados. Não é possível nós estarmos em um casamento e não sermos transformados. Não é possível nós estarmos em um relacionamento e não sermos transformados, porque as relações, elas transformam uns aos outros. O Senhor nos chama para sermos igreja, porque a relação entre os irmãos transforma os irmãos. O Senhor nos chama para ser tua noiva, porque a nossa relação contigo como noivo nos transforma. É o noivo que nos limpa, é o noivo que nos sara, é o noivo que nos resgata. Não é possível ter uma relação sem presença. Mas é possível ter a presença e ignorar a relação. Deus, nessa noite, Pai, só o Senhor conhece o meu coração e o coração dos teus filhos que estão aqui, Pai. Há quanto tempo, Senhor, eles não ouvem a tua voz? Há quanto tempo, Senhor, eles se contentam em ver o outro manifestando a tua presença? Deus, há quanto tempo eles não abrem o coração para ti, para dizer o que está doendo, para dizer o que há de errado, para dizer: Senhor, eu errei, eu fiz escolhas erradas. Senhor, eu tive atitudes erradas. Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Senhor, eu não consigo ter atos de bondade. Senhor, o fruto do teu Santo Espírito não está sendo desenvolvido em mim, porque me falta domínio próprio. Porque me falta mansidão. Porque me falta alegria. Porque me falta amor. Deus, quanto tempo nós não somos sinceros diante de Ti? Há quanto tempo nós frequentamos a célula, frequentamos a Tua casa, frequentamos congressos e nós nos animamos porque vemos a Tua presença, mas nós paramos aí. Deus, ser transformado dói. Oh Deus, Moisés levou 80 anos. Mas ele não desistiu, Senhor, de ser conhecido por Ti. Oh Deus, a maior riqueza da nossa vida é sermos conhecidos por Ti, Pai. Deus, não há maior prazer, não há maior gozo. Nós estamos às vezes tão preocupados com as ordens, com o que temos que fazer, se estamos fazendo bem feito. Tudo isso é importante. Mas o mais importante, Senhor, é: será que o Senhor nos conhece? Será que nós Te conhecemos? Será que temos sido como Marta ou como Maria? Maria parou para Te conhecer. Marta preferiu continuar Te servindo. Senhor, o servir é excepcional, mas quando nós Te conhecemos, Ele é ainda mais maravilhoso. Agora, quando nós Te servimos sem Te conhecermos, virá peso de cobrança, virá peso de que nunca é o suficiente, de que não estão me ajudando. Talvez você esteja nessa posição: eu faço e ninguém me ajuda. Eu faço e ainda tem muito a fazer. E Jesus está dizendo: para de fazer e senta para me conhecer. Senta para ouvir a minha voz. Para de falar um pouco.
Para de questionar o deserto. Para de olhar para o que você gostaria do seu jeito. Eu não vou te dar o mesmo banquete que você tinha no Egito. Eu não vou te dar as mesmas festas que você tinha no Egito. Eu não vou te proporcionar a mesma alegria que você tinha no Egito. Não vou. Se é o que você quer, continuar como você era, eu não me conformo com isso. Eu sou o Deus de transformação. Eu sou o Deus que me apresento na fenda da rocha e manifesto a minha bondade, a minha misericórdia, a minha glória. Oh Deus, faz-nos entender isso, Pai. Perdoa-nos, Deus, por idolatrarmos a Tua presença, mas não adorarmos quem Tu és. Existe uma diferença tão grande nisso, Pai. Existem muitos geradores de presença, porque isso não é difícil, a Tua presença já está aqui. Isso não é nenhuma mérito de nenhum cantor, de nenhum pregador, de ninguém. A Tua presença, ela está aqui. O difícil é encontrar um povo que queira Te conhecer. Um povo que queira dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me transforma. Mesmo que isso me custe tudo. Muda o meu caráter. Muda a minha forma de pensar. Muda a minha forma de sentir. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero pedir aquilo que o Senhor pediria. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quantos de nós temos feito aquilo que Deus não pediu? Quantos de nós temos orado por aquilo que Deus não vai resolver, porque não é a vontade dEle? Oh, queridos, é tempo de conhecer o Senhor. É tempo de deixar de lado aquilo que você quer, a sua vontade, os seus desejos, para você aprender a fazer a vontade do Senhor, a buscar a sua vontade. É tempo de caráter transformado. Como lemos, o apóstolo Paulo disse, não há como. O poder do Espírito Santo é muito maior do que o que Moisés experimentou. Oh Deus, gera em nós uma igreja que Te busca pelo que Tu és, por quem Tu és. Queremos saber o Teu nome. Queremos dizer: Senhor, Tu és Senhor, e entender o que isso significa, e viver de acordo com essa verdade. Vem, Senhor, e seja Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias, sobre as nossas emoções. Deus, que essa noite, Pai, seja uma noite onde nós decidimos estar na fenda da rocha, que é Cristo. Que a partir de hoje, o nosso caminhar, Senhor, revele a Tua vida e não a nossa. Que possamos morrer para nós mesmos, Pai. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer, Pai. E eu termino essa oração, Senhor, com esse clamor, Pai. Queremos Te conhecer e queremos ser conhecidos por Ti, Pai. No final das contas, quando nós nos encontrarmos contigo na eternidade, nós queremos ouvir: eu sei o Teu nome, entra. Eu sei quem Tu és, entra. Eu Te conheço pelo Teu nome, Tu és meu. É isso que nós queremos ouvir, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada porque Tu és o nosso Deus e em Ti nós confiamos, Pai. Recebe os nossos corações nessa noite como uma oferta no Teu altar, Senhor. E nós declaramos que Tu tens liberdade para nos transformar, Pai. É o que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos.